E você já ouviu falar em síndrome metabólica? E para nos ajudar a entender melhor o que é essa síndrome, como ela afeta o organismo e quais as estratégias de prevenção e tratamentos disponíveis, vamos conversar agora com o médico endocrinologista do São Lucas Hospital Center, Dr. Eduardo Tedesco. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. Estamos aí para discutir um pouco hoje novos assuntos. E hoje o tema da nossa conversa é síndrome metabólica, doutor. E acho que surgem algumas dúvidas, até mesmo antes da gente começar a nossa entrevista, eu estava perguntando para o doutor quando que a gente caracteriza, então, o que é uma doença e quando é uma síndrome? E aí, o que seria síndrome metabólica? Então, explica para nós. Ok, síndrome normalmente é um conjunto de sinais e sintomas que levam a uma condição específica que isso pode ser derivado de uma doença como a causa principal, né? E a síndrome metabólica ela é um conjunto de sinais e sintomas de doenças metabólicas e cardiovasculares. Então, a síndrome metabólica ela tem algumas características como o sobrepeso, como a obesidade visceral, como hipertensão arterial, alteração glicêmica, alteração do HDL para menos, né? HDL baixo, aumento de triglicerídeo. E quando a gente tem uma somatória aí de 3 pontos, pelo menos, né? Na grande maioria dos guidelines que a gente estuda, a gente pode conferir isso aí como o diagnóstico então, de síndrome metabólica. E doutor, outra dúvida, assim, antes da gente aprofundar um pouco mais, essa questão do metabolismo. Então, às vezes a pessoa fala assim, tem um metabolismo acelerado, metabolismo lento, mas o que é, de fato, essa questão do metabolismo no organismo, então, do ser humano? O metabolismo, ele é algumas reações tanto de destruição de moléculas grandes ou de construção de moléculas grandes, né? Quando a pessoa comenta ali que ela tem um metabolismo baixo, normalmente ela está falando de ela estar mais sonolenta ou de dificuldade de perder peso. Mas assim, de forma geral, para a gente ver uma pessoa com um metabolismo muito lento, a gente teria que ter uma doença especificamente aí que diminuísse bastante o metabolismo. E aí a questão maior aí seria um hipotireoidismo descontrolado, né? É difícil a gente ver uma paciente que esteja tão descontrolada assim para dizer que ela está com metabolismo lento, né? E o acelerado, normalmente, quando a gente tem aí as questões de hipertireoidismo, a gente poderia estar aí com um paciente com um metabolismo mais acelerado, né? Então, seria aí uma situação mais de catabolismo, né? De destruição. Mas de forma geral não, né? De forma geral a gente vê mais aí pessoas às vezes com doenças metabólicas, né? Um diabetes, uma hipercolesterolemia, e dificuldade de perder peso muito mais relacionada aí aos hábitos de vida mesmo. Entendi. Então é muito mais assim, de uma visão popular que a gente acaba falando do que de fato propriamente dito, o que é o metabolismo na prática do dia a dia da nossa vida, né, do cotidiano. E, doutor, essa questão, o doutor deu alguns exemplos de doenças metabólicas, mas o doutor poderia dar mais alguns exemplos para a gente entender também, de forma geral. O doutor falou da questão do diabetes, mas quais seriam outros que a gente poderia comentar, pessoal? Você fala para pensar em metabolismo aumentado? Não, mas a questão de doenças que podem alterar e estão relacionadas a doenças metabólicas mesmo. De forma geral, o que mais a gente vê do metabolismo são as alterações glicêmicas, as alterações de dislipidemia, né, os colesteróis alterados, aí tem diversas alterações como hipertrigliceridemia, a própria hipercolesterolemia mista, as hipercolesterolemias familiares, que são bastante comuns, né, e que aumentam o risco cardíaco. A parte de tireoide, que a gente vê bastante, que mexe com o metabolismo, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo. E aí vem outras doenças hormonais que podem influenciar em segundo tempo aí o metabolismo, como as alterações de cortisol, por exemplo, né, a síndrome de Cushing, ou a falência da glândula adrenal, né, na situação aí então fazendo uma síndrome de Addison, que a gente chama, né, que levaria aí a algumas alterações de glicemia e de colesterol aí como segunda etapa. Entendi. Então, todas essas doenças também estão relacionadas, podem estar relacionadas a essa questão metabólica. E entrando mais na questão da síndrome, o doutor comentou sobre que tem alguns fatores que o paciente precisa, então, digamos assim, fazer um check para que seja considerado uma síndrome. Mas ela causa sintomas, então, para esse paciente, doutor? Quando que você olha para ele e fala assim, opa, tem vários sinais e a gente pensa nesse diagnóstico porque muitas vezes acaba até mesmo misturando, né? Então, o paciente tem outras doenças relacionadas e pode ser que às vezes fique confuso, até mesmo entender de quando é relacionado a isso.
Isso, a síndrome metabólica em si, ela pode ser desde assintomática até ter sinais bem evidentes, né? Então, como eu comentei, a obesidade visceral, né, aquela obesidade que não é nos membros, tá? Mas principalmente no abdômen, aquele paciente que ele tem aquele abdômenzinho mais proeminente, ele tem uma obesidade visceral que é altamente aterogênica, né? Ela é mais inflamatória. Isso chama atenção para a síndrome metabólica, principalmente se homens tiver uma circunferência abdominal aí maior do que 108 e mulheres, 101, perdão, e mulheres acima de 88. Então isso já é um critério para a gente estar avaliando e vendo se o paciente aí tem um dos critérios. Pressão alterada acima de 130 por 85, chama atenção para a gente somar aí um triglicerídeo acima dos valores normais, um HDL baixo, glicemia alterada, isso, independente do valor, estando alterada, ela já chama atenção. Então, assim, o paciente pode ser um paciente com diabetes e com obesidade, triglicerídeo, que está controlado, então às vezes você não vai ter sintomas, como pode ser um paciente com diabetes e descontrolado. Então, às vezes ele vai estar com poliúria, né, fazendo um xixi, polidipsia, ou seja, tomando muita água, perdendo peso inexplicadamente e mantendo aquele abdômenzinho ainda com obesidade visceral. Então, você pode ter pacientes sintomáticos por descontrole, mas a maioria das vezes você vai encontrar pacientes que estão controlados, não estão em catabolismo, mas já tem esses sinais. Então, você vai pegar de forma assintomática eles, né? Já a partir desse acompanhamento, por conta das outras doenças, então, por exemplo, o paciente que já está acompanhando diabetes, o doutor já tem esse olhar também de quando alguma coisa fica alterada. Isso, um paciente com diabetes, ele vai chegar no consultório, a gente vai estar vendo diabetes, a gente vai medir a pressão desse paciente, a gente já vai ver como é que está a circunferência abdominal, então você já vai pegando a síndrome metabólica no decorrer de você atendendo um paciente com diabetes. Ou lá no cardiologista, o paciente está acompanhando lá por uma hipertensão e o cardiologista às vezes pede lá já o exame de colesterol, ele já começa a perceber que está alterado, já vê lá a circunferência abdominal e já percebe que ele tem uma síndrome metabólica. Então, no decorrer do dia a dia, a gente acaba pegando os pacientes tratando alguma doença que você enquadra ele como uma síndrome metabólica. Entendi. Agora, eu acho que o mais seria importante a gente conversar, assim, e explicar, é que não são só sinais e sintomas, né? Às vezes são frustros. E sim os fatores de risco para a síndrome metabólica, né? Então, a obesidade, a paciente com a glicemia alterada, o paciente que já trata a sua hipertensão, o paciente que já trata seu colesterol, o paciente que já tem um histórico familiar de colesterol, pressão alta nos familiares, diabetes. São pacientes que tem que, ele às vezes está em casa e aí ele fala, nossa, eu tenho todo esse histórico, será que não é bom eu dar uma olhadinha se eu tenho síndrome metabólica ou não? Entendi. Então também já tem que pensar nessa possibilidade de ligar aquele alerta de que tem essa até mesmo essa predisposição de ter, né, doutor? Sim. E falando sobre a questão de alterações, o doutor falou sobre a questão de glicemia alterada, o HDL seria então o colesterol. Isso, o HDL é o colesterol bom, que a gente chama, né? Entendi. Isso, só que estaria baixo no paciente, né? Então, colesterol bom baixo chama atenção para uma síndrome metabólica. Mas para um paciente, para a gente entender assim, qual seria tem um parâmetro de uma glicemia ok para quando está alterada, doutor? Sim. Glicemia normal até 99. Então, se passou de 99, 100, 101, ela já é alterada. Se já está ficando nesse nível, já chama atenção por uma disglicemia, né? Uma alteração glicêmica que pode estar associada à síndrome metabólica. Entendido. E a questão da glicemia, a questão de medir a glicemia, ela é feita, tem momentos específicos também, porque tem coisas que podem alterar ao longo do dia essa questão da glicemia, né, doutora? A alimentação mesmo pode alterar essa avaliação. Então, qual que é o momento ideal de avaliar e falar, não, essa glicemia está alterada ou não? Ótima pergunta. Quando a gente está no dia a dia e vai avaliar a glicemia, a gente não utiliza a ponta de dedo, o glicosímetro, para avaliar se a gente tem uma alteração glicêmica ou não. O ideal é exame de sangue, exame laboratorial. Perfeito. O aparelhinho ele serve mais para a gente monitorar pacientes que já fazem uso, às vezes, de insulina, né? Diabéticos que fazem uso de insulina, para a gente saber como é que está a flutuação do nível dele. Mas para diagnóstico não é bom, ele tem uma margem de erro até grandinha perto do exame de sangue. Então, o ideal é medir plasmático, exame laboratorial. E é feito em jejum, geralmente, esse exame também, né, doutor? Jejum, mais ou menos entre 8 e 10 horas. Ah, que bacana, porque é importante a gente entender, para não sair também fazendo diagnósticos em casa mesmo. Ah, meu Deus, tá tudo desregulado, mas
por conta dessa questão de fazer sozinho, né? Esses testes que a gente acaba fazendo. Pega o aparelhinho de algum dos familiares e mede, né? E aí se assusta. E aí sempre assim é bom ir atrás de ver como é que tá a real situação glicêmica. Doutor, voltando um pouquinho sobre a questão do colesterol, eu acho que é outro ponto que causa muitas dúvidas também nos pacientes. Então, tem essa questão do colesterol bom e o colesterol ruim. Como que a gente consegue explicar para o pessoal de casa de forma palpável quando e como que esse colesterol ruim se instala no ser humano e quando esse colesterol bom, onde que tem, o porquê que ele é bom, quando ele não é bom, sabe, essas diferenças, porque também tem essa dúvida, né? Tem 2 tipos de colesterol, o que que tá acontecendo, né? Às vezes você pega o exame lá em casa e fica tentando entender, porque acontece muitas vezes, né? O laboratório manda o resultado e todo mundo fica tentando desvendar. E fica aquelas dúvidas de o que é, o que não é. Explica um pouquinho pra gente. Tá. O colesterol, clinicamente, assim, a gente tem 3 colesteróis que a gente trabalha, né? O HDL, que é o colesterol bom, o LDL, que é o famoso colesterol ruim, e os triglicerídeos, tá? Eles têm impactos diferentes na nossa saúde cardíaca, sendo que o principal mal aí seria o LDL, é quem faz aquela plaquinha de colesterol lá nas nossas artérias, tá? Todos esses colesteróis aí, a gente adquire eles através da dieta, tá? Mas a maior parte deles a gente tem uma produção hepática, né, no fígado nosso. E eles dependem muito também da nossa genética. Então, tem pacientes que já têm genética propícia que começam com colesterol aumentado desde criança, tá? Outros que vão aumentar esses colesteróis só ao longo da vida, conforme vai o envelhecimento. O LDL, ele é o colesterol ruim porque ele tem muita carga de ácidos graxos dentro dele e ele faz um transporte no nosso sangue onde ele vai ser bastante importante para a formação de hormônios, de membrana plasmática das nossas células, mas ele tende a oxidar bastante e grudar nas nossas artérias. O HDL, ele é um colesterol que quando ele se liga, quando ele encontra o LDL, ele retira o LDL da corrente sanguínea. Então, por isso que quanto maior o HDL, melhor funciona, porque ele retira esse LDL, que é o ruim da nossa circulação, e diminui as chances dessa oxidação e da formação da placa. E por isso que um é bom e o outro é ruim. Entendi, né? Aqui a gente entende um pouquinho do funcionamento mesmo, né? Doutor, pensando na questão de... Existe uma faixa etária, então o doutor comentou que muitas vezes é um paciente que tem uma diabetes, que tem a questão do sobrepeso, mas existe uma faixa etária maior que está propensa a ter a síndrome metabólica. Como que é feito também essa análise da população de fato? Até mesmo no consultório, então o doutor percebe uma tendência maior em algum tipo de paciente ou outro? Sim, quanto mais a gente tem idade, maior a chance de a gente fazer uma síndrome metabólica, né? Pode existir em mais jovens? Pode, mas a prevalência aí é acima dos 35, 40 anos de idade, tá? Principalmente em pacientes sedentários, que não cuidam da alimentação, tabagistas, tendem a piorar essa condição, né? Então, são situações de fatores de risco que, associado à genética, levam ao aparecimento da síndrome metabólica. No consultório, como comentei antes, né, pacientes que já têm diabetes, que a gente está acompanhando, às vezes o paciente que vem por causa de obesidade, né, ou o paciente mesmo que vem por dislipidemia, né, as alterações de colesterol, e aí a gente vai fazer o exame físico do paciente, você começa a perceber que ele tem as outras alterações, né, a obesidade centrípeta, uma cintura mais aumentada, você vai medir uma pressão, e aí você acaba pegando o paciente nesse contexto. Ele vem por uma determinada doença e de repente você encontra ali que ele tem outros fatores e encaixa ali para a síndrome metabólica. E tanto para homem quanto para mulher também essa relação não dá tanta diferença ou tem, doutor? Diferença de mais para homem, mais para mulher? Não, é meio equivalente, mas o que mais a gente chama atenção é o estilo de vida mesmo. Esse que é o ponto-chave, né, que a gente sempre fala. Doutor, antes da gente falar um pouquinho sobre essa questão, que seria uma prevenção e um tratamento, quando a gente fala de síndrome, então, ela tem uma cura, então esse paciente teve um período ali a síndrome e ele fez o tratamento e ele está curado, ou é algo que ele vai conviver, então, para o resto da vida, desde o momento do diagnóstico? Ótima pergunta de novo. Assim, ele tem uma característica genética, que isso a gente não vai conseguir mudar. Então, a gente vai ter que estar sempre lutando contra. Existem condições que a gente fala que o paciente entrou em remissão, né? Ele está até que bem tratado, bem controlado, que às vezes ele não precisa chegar a ponto de não precisar de medicamento. Tá? Mas, assim, a partir do momento que ele descuidar, voltar a ganhar um peso, ficar sedentário, se tiver uma dieta irregular, ele tende a voltar aos parâmetros dele, né? Para pior. Então, assim, é um paciente que ele precisa o tempo inteiro estar cuidando. Alguns exemplos, assim, um paciente
com uma obesidade centrípeta, uma dislipidemia, uma glicemia alterada, e que começa a fazer atividade física, perde lá seus 10% de peso, 5, 10%, esse paciente ele tem chance de entrar em remissão e nem precisar de medicação, né? E ficar assim bem muitos anos da vida. Mas é um paciente que às vezes parei de minha atividade física, voltei a ter uma alimentação não tão saudável e começou a voltar, aquele triglicerídeo a subir, aquele HDL a baixar, a pressão subir. É um paciente que não estava mais fumando e de repente volta a fumar, então volta a oxidar tudo, né? Fica hipertenso, ganha peso, então ele volta a ficar ativo na doença. Entendi. Então essas variações também dependendo justamente do estilo de vida desse paciente. E doutor, talvez, não sei, talvez uma dúvida que até em outros momentos os ginecologistas já falaram, essa questão de conforme a gente vai envelhecendo, geralmente as mulheres também, por conta da menopausa, acabam ganhando um pouco mais de peso. A questão genética também é um fator que pode auxiliar nesse processo de ganho de peso e que muitas vezes é natural. Como que a gente pode cuidar para que isso não se torne, então, um sobrepeso e se torne uma obesidade, algo maior? Porque até mesmo no dia a dia acaba que a pessoa que está ganhando peso, muitas vezes ela não vê o que está acontecendo, né? Tem aquela, até mesmo distorção da própria imagem e não tem noção do quanto a saúde dela está sendo prejudicada. Como que é isso também no dia a dia? Porque muitas vezes acaba que um familiar, alguém perto que fala, olha, será que não seria interessante, né, procurar um médico? Mas falta às vezes do próprio paciente olhar e falar, opa, tem algo que está saindo do controle, assim. É a percepção, né? Percepção, como é que a gente pode falar assim? É aquele feeling do paciente engajar no tratamento, na modificação do estilo de vida, na perda de peso, no exercício físico dele, aquilo como se fosse rotina, como se fosse tratamento. Ele deveria encarar aquilo como tratamento. Os pacientes que encaram como tratamento, que colocam aquele momento do seu cuidado diário ali com exercício físico adequado, cuidando da alimentação, você vê que eles vão a longo prazo, sabe, mantendo ali bem a saúde deles, diminuindo o risco de obesidade, de hipertensão, de dislipidemia, e assim, como se fosse algo rotineiro, né, habitual dele. Agora, aquele paciente que tem dificuldade, que não encaixa isso aí como rotina no dia a dia, ele acaba tendo dificuldade mais, né, de produzir mesmo aquele exercício físico, aquela dieta, né, se torna mais sofrido. Então a gente vê que é a questão de hábito, né? Quando ele coloca aquilo ali na vida e vira aquilo ali rotina, ele faz como se, não, é o meu dia a dia, como se fosse uma coisa já... Parte do cotidiano parte mesmo, do cotidiano. E até mesmo pela questão de longo prazo. Então, a gente está falando de uma doença que pode, né, tem a tendência a ter, a partir do doutor disse ali, 35, 40 anos, mas se essa pessoa já cultiva hábitos de vida mais saudáveis desde a infância, adolescência e juventude, a tendência é menor a ter, né, doutor? Então, sim. Naturalmente, são ganhos de a vida toda, né, a gente fala. Isso aí é instituir desde o início, que conseguiu diagnosticar, percebeu, e se mantiver o resto da vida, isso vai muito bem, né? E o doutor comentou sobre essa questão de o paciente realmente encarar o tratamento e a atividade física, essas mudanças como um tratamento, porque acaba que muitas vezes é muito mais fácil, de certa forma, a gente pegar lá o comprimidinho e tomar o remédio, do que ter toda essa mudança, porque exige um esforço de fato, um esforço tanto emocional quanto físico de levantar e lá fazer atividade. E eu falo até mesmo como por mim própria, assim, né? A gente brinca que muitas vezes é muito mais fácil você estar assistindo uma televisão, fazendo uma coisa mais confortável do que sair para fazer uma caminhada, né, por exemplo. Então também tem essa diferença, doutor, de falar para o paciente, nem sempre o remédio vai ser a sua única solução, né, doutor? Sim. Se ele modificar o estilo de vida, às vezes nem precisa de remédio, né? Eu falo para muitos pacientes, quanto melhor for tua modificação de estilo de vida, menos remédio precisa. É lógico que tem pacientes que vão ter lá aquele negócio chamado de resistência insulínica, né? Tem mais obesidade, tem maior característica genética para ter uma resistência insulínica, e que a gente vai entrar com medicamento também para ele, né? Aquele paciente que às vezes não vai conseguir fazer exercício físico, que a gente está vendo que está com dificuldade, tudo para perder peso, a gente também vai acabar medicando esse paciente, né? Mas, poxa, se você consegue modificar, a necessidade se torna muito menor de medicamento. E quando a gente fala sobre essa questão do tratamento com medicamento, doutor, quais são as possibilidades, quais são os tratamentos? Porque como o doutor disse, são vários sinais, são vários sintomas, e aí trata uma coisa de cada vez, então um remedinho para cada coisa, ou é um todo também? Como seria isso?
Isso, depende quais são os fatores que esse paciente tem, a gente vai ter que abordar eles. Então, se é um paciente que está com pressão alta, você vai ter que tratar a pressão alta. Se tem um pré-diabetes ou diabetes, você vai ter que tratar o diabetes. Se ele está com um triglicerídeo muito elevado, que põe em risco já a saúde dele, vai ter que tratar o triglicerídeo. Se ele é um paciente com obesidade, a gente vai ter que abordar essa questão da obesidade. Se é um paciente que fuma, a gente vai ter que pedir para ele parar de fumar, né? Fazer a dieta, precisar da nutricionista nessa jogada, né? De um professor de educação física que possa auxiliar esse paciente aí nos exercícios que ele vai fazer para melhor queima de gordura, né? E para perder peso. Então, ele é multifatorial, né? Ele é multidisciplinar também o tratamento. E vai precisar muito aí dessas combinações, né, de medicamentos. E, doutor, como o doutor disse, ele pode causar principalmente essa questão da cardíaca mesmo, né? E é importante também esse acompanhamento com o cardiologista também para fazer, para prevenção de fato, né? Para ir entendendo quando esse paciente pode se tornar algo ainda pior ou o que pode ser feito em conjunto, certo? Isso. O grande problema da síndrome metabólica é realmente a doença cardiovascular, especificamente a doença isquêmica do coração, né, a coronariopatia. Além disso aí, lógico que pressão alta, diabetes pode levar à síndrome de insuficiência cardíaca do paciente, então vale a pena sim uma avaliação do cardiologista. Outra condição muito importante é que a síndrome metabólica aumenta a possibilidade desse paciente evoluir de um pré-diabetes para se tornar um paciente com diabetes tipo 2, né? Então, são situações que a gente quer sempre prevenir. Lógico que se a gente tiver aí outros profissionais que possam ajudar, é sempre bem-vindo. Sempre importante essa conversa e essa avaliação, porque muitas vezes, às vezes o paciente, ele está acompanhando com o cardiologista e o cardiologista indica para fazer, então, esse acompanhamento e vice-versa, né, doutor? Vai fazendo esse tratamento. E pensando, o doutor falou um pouquinho sobre a questão do exame de sangue, da glicemia, que é um dos exames feitos, mas o diagnóstico, então, ele é somente clínico? É necessário alguns exames? É exames a longo prazo também? Ou em uma situação pontual o doutor já consegue fechar esse diagnóstico? Como seria? Isso, glicemia sempre é importante a gente repetir, né? O paciente bacana. Hoje pode não ter feito um jejum adequado, pode ter comido alguma coisa que demorou mais a sua digestão e pode ter vindo uma glicemia alterada e não ser nada. Então a gente precisa repetir 1, 2 vezes para saber qual é a condição real dessa glicemia. Isso também serve para triglicerídeo, né? Então, alguns exames você precisa repetir. O diagnóstico ele é clínico e laboratorial, então ele precisa ali da avaliação da pressão, avaliação da medida da cintura abdominal, vai precisar ali dos exames de glicemia e de colesterol, né? Então, é essa mistura que a gente vai poder daí chegar à conclusão. Ao longo do tempo, a gente precisa repetir esses exames para saber como é que está indo a evolução do paciente. Você instituiu um tratamento, você começou com exercício físico, modificou a dieta, então você vai ter que avaliar esse paciente se ele perdeu peso, se está melhorando sua pressão arterial, vai ter que repetir esses exames para ver se essa glicemia está ficando normal, se está piorando, o triglicerídeo, o HDL também. Então, a gente sempre faz o exame inicial para fazer diagnóstico e depois fazer o acompanhamento do paciente. Um acompanhamento bem bacana. Doutor, pensando assim, talvez seja uma dúvida também, quando você recebe um diagnóstico de uma doença, de uma síndrome, você pensa no que isso vai causar na sua vida. Então, como o doutor disse, tem muito prejudicial, mas em termos de condição, assim, do dia a dia, por exemplo, um diabético, muitas vezes precisa sinalizar em alguns momentos que ele tem essa condição. Na síndrome também, então você precisa, ela altera em alguns momentos o teu cotidiano, ou é mais tranquilo, assim, de certa forma? Aí depende da gravidade dessas doenças, né? Então, se você já tem um paciente que tem uma dislipidemia muito mais intensa, que você já tem tempo de doença, um diabetes que não está muito legal controlado, lógico que isso vai impactar mais. E a gente vai ter que fazer as avaliações vasculares desse paciente, né? Usar Doppler, ecocardio, teste de esteira, né? Então, a gente vai precisar de arsenal maior para identificar outros malefícios que a doença pode ter trazido, como, né, doença de carótida ou de membros inferiores arterial, né? Então a gente tem que ficar de olho em outras situações. Por isso que a gente volta a reforçar, e eu acho que essa é a última, né, pergunta e última pedido que eu gostaria que o doutor fizesse para a população, para quem está assistindo, é justamente reforçar, então, como que a gente pode prevenir isso? O doutor falou um pouquinho ao longo da nossa conversa sobre a mudança de hábitos de vida, mas que quais formas a gente pode pôr na prática mesmo, seja no dia a dia, mudando um pouquinho, porque acredito que mudanças bruscas são muito difíceis, né? Mas um pouquinho de cada dia que a gente fizer já faz também a diferença a longo prazo, doutor.
mensagem para os nossos telespectadores. Ok, então assim, para a gente controlar essas condições, a gente precisa realmente ter uma modificação de estilo de vida e manter mais saudável possível nosso dia a dia. Então, o exercício físico, mesmo que seja de baixo impacto, mas que isso seja uma rotina na nossa vida, que a gente consiga controlar peso, diminuir peso aí, não precisa emagrecer absurdamente, mas 5 a 10%, tem um paciente com 80 quilos, perder 4, 5 quilos, isso impacta positivamente, né? Você tem uma melhora do controle da pressão arterial, uma melhora do triglicerídeo, uma melhora do HDL, uma melhora da glicemia e diminui cintura, né? Diminui cintura do paciente, que é aquela gordura que é mais prejudicial para o nosso coração. Então, retirar gordura animal, né? Utilizar menos açúcar na nossa dieta é bem importante, são dados assim. Acho que dá para a gente tentar fazer em casa mais fácil, diminuir a quantidade de sal nos nossos alimentos, né? Isso melhora a condição de pressão arterial, e perder esse pezinho que a gente já comentou aí, né? Isso é essencial. É o que a gente reforça constantemente e todas as entrevistas dos doutores falam, né? Que é uma mudança que não vai ser benéfico somente para a síndrome metabólica, ela vai mudar toda essa condição desse paciente. Então vai melhorar um todo, e sempre o todo que a gente brinca e fala, né, doutor? Sim. Doutor, só antes um pouquinho, que acho que essa é complementar que me surgiu agora, essa questão da gordura visceral, então a gordura abdominal ali, ela é característica, ela é específica quando vocês olham, não é? Então a distribuição do corpo, ela é especificamente mais concentrada no abdômen, certo? No caso de procedimentos como a questão de perda de peso como a bariátrica, outros procedimentos, auxiliam também, doutor? Ou não seriam tão benéficas para esse tipo de paciente? Quando você perde peso de forma geral, né? Certo. Você vai perder tanto a gordura visceral, quanto aquela de parede mesmo, né? Certo. O que a gente chama de ginoide. Só que a visceral, ela é mais inflamada, né? Então, ela acaba gerando aí processos de inflamação, inclusive, nas nossas artérias. Então, se a gente perde ela, diminui ela, é bem interessante. E ela vai ser diminuída com a gente conseguindo perder peso de forma geral, né? Entendi. Uma coisa que eu sempre falo para os nossos pacientes, é importante a gente perder peso, né, com dieta e tudo, mas manter uma atividade física resistida para a gente não perder massa magra, porque senão vai massa magra embora também. Que essa parte é importante a gente manter. A gente tem que manter. Então é isso, doutor. Muito obrigada. Acho que é só para complementar um pouco mais a nossa conversa. Eu agradeço novamente a participação do São Lucas 24 Horas. Portas abertas aqui para conversar mais vezes com o doutor. Obrigada. Obrigado, Gabi. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!